A gente vai falar de Enem, ENAD, PISA e qual é o outro grupo? Alguém me lembra, por favor? IDEB, né? Enem, PISA e ENAD são os 4 grupos que foram divididos para vocês estarem apresentando aqui o seminário. Lembrando que todo o material que vocês elaboraram, todos os slides que vocês me enviaram, eu já transformei em PDF e já foi postado na rota de aprendizagem, tá? Porque é material de estudo para avaliação. E na avaliação tem a aula 8, desde a aula 8 até a aula da próxima semana vai estar contemplada na avaliação, tá? Então, é todo material de estudo de vocês. E lembrando que vocês têm que fazer as atividades que estão propostas no Educa, que é as atividades que contam a frequência de vocês, tá bom? Além de que vocês, lendo o material, fazendo atividade, vocês vão aprender, que é esse o objetivo da disciplina, vocês aprenderem sobre a avaliação institucional, vocês têm que fazerem as atividades, participar de fóruns, quando for o caso, não é sempre que tem fórum, né, mas na aula que tiver tem que responder, porque essas atividades que eu valido para lançar a frequência de vocês, tá? A falta ou a presença. O seminário acadêmico, a gente combinou que ele vale 5 pontos, metade da nota da A1, né? Da A2, aliás, que são 10 pontos, então 5 pontos é a apresentação do seminário e 5 pontos é a prova presencial, que acontecerá dia 17. A nota é individual, a apresentação em grupo, a elaboração do trabalho foi em grupo, mas a nota é individual. Nós vamos começar aqui com o grupo PISA, então eu vou deixar vocês à vontade para fazer a apresentação, tá ok? Boa tarde, meninas. Estaremos trabalhando hoje a temática PISA, na matéria da professora Silvanise, da avaliação institucional. Pode passar, Laiane. Não, tá. O PISA é o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, é uma rede mundial de avaliação de desempenho escolar realizado pela primeira vez em 2000. É repetido a cada 2 anos, é coordenado pela Organização para a Cooperação e Desempenho Econômico, com a vista à melhoria das políticas e resultado educacional. Quem aplica o PISA no Brasil é aplicado e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. O INEP é o órgão responsável pelo planejamento e operacionalização da avaliação no país, o que envolve representar o Brasil perante a OCDE, coordenar a tradução dos instrumentos de avaliação, coordenar a aplicação desses instrumentos nas escolas, amostrar as coletas das respostas dos participantes, coordenar a codificação das respostas e dar andamento aos resultados e elaborar o resultado nacional. Então, nós podemos ver nesse primeiro slide que o PISA é a avaliação onde os alunos é avaliado o seu desempenho escolar e é realizado a cada 2 anos. É através dessa avaliação que o INEP tem os melhores resultados das instituições e, assim, é melhor aplicado verbas para melhorar a educação nessas escolas. Boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o objetivo do PISA. O objetivo do programa, ele vai muito além do que simplesmente medir o conhecimento dos jovens. Fatores como ambiente escolar, o acesso a informações e diversos aspectos socioeconômicos também são medidas por meio do PISA. É importante deixar claro também que esse programa ele não visa a sobrecarga às instituições de ensino, e ele nem diminui e nem engrandece certos países. Essa avaliação ela é aplicada aos estudantes entre
15 e 16 anos de idade. Segundo os criadores do programa, nessa idade, para eles, o jovem já possui razoável base nas competências que são exigidas, que são feitas provas, né, de leitura, leitura, matemática e ciências. Esse exame também ele é realizado a cada 3 anos pela OCDE, alguma coisa assim, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que vai ser falado mais um pouco à frente. A importância do PISA. Diante de um mundo cada vez mais tecnológico e em constante rapidez, mudanças, é importante que o ensino e aprendizado seja mais eficiente. O PISA serve também para que diversos países avaliem as políticas públicas implementadas, tanto na área educacional como na socioeconômico, estão sendo eficientes. O programa não avalia apenas o conhecimento técnico, mas também a interdisciplinar. Por isso, é importante de ter um sistema de ensino sólido, eficiente e que realmente forme jovens para a vida em sociedade. Né? Como falou, o PISA é muito importante na avaliação dos estudos dos estados quanto no país. Boa tarde. PISA 2022. Como reflexo das dificuldades enfrentadas, em virtude da pandemia Covid-19, os países membros e associados da OCDE decidiram adiar as avaliações do PISA 2021 para 2022 e do PISA 2024 para 2025. Mesmo com a possibilidade de sofrer alguns ajustes após conclusão das apuração entre o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais, foram selecionadas 106 escolas de 220 municípios nas 27 unidades da federação. O PISA 2022 já se encontra em preparação e o domínio principal da edição será matemática. Foi realizado de forma eletrônica, mostrou que o Brasil tirou de 80% da participação exigida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, responsável pelo estudo, com resultados finais previstos para ser divulgado em dezembro de 2026. Ou seja, ainda não temos esse resultado. E o PISA de 2022, ele foi executado. Ai, meu Deus do céu, gente. Que susto! Ele foi executado numa segunda-feira, de 18 de abril, e essa avaliação ela foi feita em todo o Brasil, né, com prazo de ser executada até o dia 31 de maio. O público, como as meninas já mencionaram, que faz essa prova são os estudantes que contêm 15 anos da realização do mesmo, na faixa etária de 15 anos, né, que é matriculada a partir dos 17 anos do ensino fundamental. Nessa prova, um dos principais domínios ao qual foi avaliado no PISA 2022 foi a matemática. Além da matemática também, os estudantes realizam avaliação de leituras, ciências também, de letramento financeiro, que envolve o pensamento criativo. A prova PISA, ela ocorreu no Brasil na verdade, ela veio ser concreta no Brasil após um acordo que foi realizado entre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é o OCDE, as siglas, e a Fundação CES Gran Rio, né, que aplica a prova nesse território nacional do Brasil. Pode falar, Luciana. Vou falar sobre os 3 domínios. O PISA avalia 3 domínios. Silvana, eu não sei se é o meu celular, mas teu áudio tá ruim. Não tá dando para ouvir o áudio dela mesmo. Oi, tá melhor agora? Agora Ok. Vou falar sobre os 3 domínios. O PISA avalia 3 domínios: leitura, matemática e ciência. Em cada edição é avaliado um principal, o que significa que os estudantes respondem a um maior número de itens no teste desse conhecimento.
e os questionários se concentram na coleta de informações relacionadas à aprendizagem nesse domínio também. A pesquisa também avalia domínios chamados inovadores, como resolução de problemas, letramento financeiro, competências globais. Passo, Loiane. O PISA é a comparação internacional mais significativa no desempenho internacional. Ele também ajuda a compreender o contexto socioeconômico e a interpretar os resultados. Além de que é uma ferramenta relevante na criação de política pública. Destaca também a importância de avaliar representações quantitativas e numéricas relativas à qualidade da educação de forma equilibrada e crítica. O Brasil participou de todas as edições do PISA desde 2000 e, diferentemente dessas outras avaliações, o PISA não considera a nota para ingressar em universidade como essas demais. O objetivo principal dela é somente avaliar o desempenho tanto nacional como o desempenho mundial, né, internacional. E dessas 3 disciplinas também, eles olham mais pela habilidade, as competências que o estudante tem no momento da prova. E a nota melhor do Brasil durante todos esses anos foi em 2012, que ele teve uma nota mais elevada. E é isso. Obrigada pela atenção de vocês. Opa, o microfone estava desligado. Ok, muito bem. Boa apresentação das meninas. O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, né, o PISA, como vocês disseram, ele não conta nota para entrar em universidade, mas conta nota para saber como está sendo esse desempenho dos alunos, né, principalmente na leitura, na matemática e na ciência. E a tradução desse Programa Internacional de Avaliação de Estudantes é Program of International Student Assessment. É um estudo comparativo internacional realizado a cada 3 anos pela OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Então, sempre vai estar fazendo essa comparação para ver as notas, né, dos estudantes. E vocês também falaram que é por meio dessas notas que vão surgir políticas públicas, né, para que melhore a educação, para que melhore o ensino, para que os estudantes tenham melhor forma para aprender. Programas, gente, a gente tem um monte de programas bons, né? A gente está vendo aí na disciplina de avaliação institucional, a gente tem um monte de programas bons, a gente tem um roteiro para seguir. E aí, o que me deixa, como educadora, mais intrigada, e provavelmente alguns de vocês também ficam, é que a gente tem todos os meios de fazer a educação de boa qualidade, né? A gente tem os questionários para avaliar, a gente tem órgãos que estão sempre acompanhando, e às vezes a gente ainda fica aí, vejam bem, a gente tem quase 12 milhões de analfabetas no Brasil ainda, né? Então, isso, como a gente como estudante, a gente como pedagoga, a gente fica um pouquinho assim, intrigado, querendo entender por quê. Né? Se a gente tem todos esses meios, tem todas essas formas de avaliação, está sempre vendo como está sendo desempenhada a educação no Brasil, como estão sendo as notas dos alunos e por que isso não melhora, né? Então, deixa aí para vocês pensarem um pouquinho. Parabéns ao grupo. Podemos ir para o segundo grupo? Alguém me pediu para apresentar primeiro, que tinha que sair? Sim. Então, vamos lá, pode apresentar. Professora, eu vou projetar aqui. Pode ir? Ok, pode projetar.
eu estou mandando umas fotos lá no grupo de vocês, que é para eu também depois, para a gente ficar como registro, tá, gente? Então, o próximo grupo agora vai falar sobre ENAD, com a Kelma, Boa tarde. Maria Joaquina, Lunária e Edjane. Vocês colocaram errado aí o tema. O que quando eu recebi aqui, eu salvei corretamente e postei lá, e depois vocês corrigem o trabalho de vocês, tá, meninas? Podem ficar à vontade. Boa tarde, professora. Estão todos ouvindo? Boa tarde, estamos sim, pode começar. Nosso grupo vai falar sobre o ENAD, os componentes do grupo é Kelma, Renilde, Cássia, Maria Joaquina, Lunária e Edjane. Pode passar. O que é o ENAD e qual sua finalidade? Para começar, vamos explicar o que significa ENAD. É uma abreviação de Exame Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES. Essa avaliação é organizada pelo INEP, Instituição Nacional de Estudo e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira, e acontece todos os anos, mas a cada edição, um determinado grupo de graduação, de um total de 3 grupos, é escolhido para ser analisado. Dessa forma, acontece uma espécie de rodízio entre os cursos que serão avaliados, de forma que a mesma graduação seja repetida a cada 3 anos. E o MEC, Ministério da Educação, que define quais os cursos fazem parte de cada grupo, e os quais costumam a ser divididos entre as áreas de conhecimento e atuação. Essas áreas se dividem em 3 ciclos. No chamado ciclo 1, devem participar os cursos de bacharelado das áreas de engenharia, de saúde, arquitetura e urbanismo, de ciências agrárias, assim como os outros cursos de tecnológico, de segurança, produção de alimento, entre outros. No ciclo 2, são os cursos de bacharelados de humanas, linguagem, exatas, biológicas e de artes. Junto com essas graduações também está presente os mesmos cursos, mas na modalidade de licenciatura. E os tecnológicos de produção industrial, comunicação e alguns a mais. Próximo. Já no ciclo 3, são os bacharelados de ciências humanas, ciências sociais, aplicadas e os seguintes tecnológicos de design, produção cultural, gestos de negócios, entre outros. Entender o que é o ENAD é essencial, visto que esse exame de abrangência nacional pode impactar no futuro da faculdade, já que a nota obtida está relacionada com o fato de novos estudantes escolherem, assim, essa instituição e com os recebimentos de apoios financeiros disponibilizados por órgãos do governo. As principais funcionalidades do ENAD estão relacionadas com ser uma maneira de avaliar os cursos de graduação, com notas, possibilitando que os alunos possam escolher em quais universidades irão estudar e para que instituições que regulamentam o ensino superior do Brasil consigam analisar se o que é ensinado em sala de aula, assim como o que é cobrado dos alunos, está sendo algo de qualidade. Com isso, as instituições elas podem fazer ajuste nas alterações e melhorar o seu ensino dentro das instituições. Joaquina.
Maria Joaquina, vamos lá? Boa tarde. Boa tarde. Quem tem que fazer a prova do ENAD? Se você é concluinte de um curso que será avaliado neste ano, confira sua inscrição no sistema ENAD. Sua instituição de educação superior é responsável pela inscrição. Vou passar. Você precisa fazer o cadastro no ENAD para informar data de nascimento, e-mail para contato, tipo de atendimento, caso precise de recurso de habilidades, curso para qual realizará a prova, caso seja concluinte de mais de uma graduação avaliada na edição. O sistema ENAD fica aberto para cadastros por cerca de 4 meses. A prova do ENAD é aplicada em um único domingo, em todo o país, nos municípios de funcionamento do curso. O participante tem 4 horas para responder a parte de formação geral, como os cursos de todas as áreas, e a parte de componentes específicos próprios de cada área de avaliação. São 10 questões de formação geral, sendo 2 discursivas, 8 de múltipla escolha e 30 de componentes específicos, sendo 3 discursivas e 27 de múltipla escolha. Boa tarde. Eu fiquei com a parte e agora eu vou falar como que é composto a prova do ENAD e a sua duração, tá? A prova do ENAD tem uma duração de 4 horas e é composta por 10 questões de formação geral e 30 questões do conhecimento específico. Ou seja, ela é composta por 40 questões, entre múltiplas escolhas, e discursiva, com um percentual de 25% nas questões dos conhecimentos gerais e os 75% do conhecimento específico. Vou só dar uma explicadinha aqui sobre as questões, que há 10 questões que é do conhecimento gerais, elas são 8 questões de múltipla escolha e 2 questões são de discursiva, que são essas questões que avaliam os aspectos com clareza, coerência, coesão, estratégia argumentativa, utilização de vocabulário adequado e a correção gramatical do texto. E as 30 questões, que são da área da específica, ela é avaliada envolvendo a situação, problema e o estudo de caso, que são elas de 27 questões de múltipla escolha e 3 questões discursivas. Pode passar. Existe ainda 3 instrumentos ENAD que são utilizados para melhor entendimento dos resultados apontados pela prova, que são eles: o questionário do estudante, o questionário de percepção de prova e o questionário do coordenador de curso. Esse questionário do estudante, ele levanta a informação para caracterizar o perfil do estudante dentro da IES. O que é essa IES? É a Instituição de Ensino Superior e o seu contexto formativo. O questionário de percepção de prova levanta informação sobre a percepção do estudante sobre a avaliação. E o questionário do coordenador de curso, ele levanta informação do perfil e visão do coordenador em relação ao processo formativo dos discentes. Pode passar. Aí, o que é RINC e ENAD? O RINC e ENAD é a lista por ordem de classificação da instituição de ensino do Brasil, de acordo com o resultado Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, ENAD, e outros indicadores de qualidade. Então, esses RINC, eles não são elaborados apenas a partir do resultado individual dos alunos, e sim do conceito ENAD. E, por fim, esse medidor, ele estabelece uma avaliação comparativa entre as instituições de ensino superior e é concedida a todas as instituições
que tem 2 ou mais alunos participantes do ENAID. Pode passar. Para isso, são estabelecidos conceitos 1 a 5, sendo considerado um rendimento médio daquele curso no país. 1 e 2 são caracterizando a instituição de ensino superior, que estão abaixo da expectativa, e 4 e 5, as que estão acima, né? E, além disso, o exame analisa as habilidades dos discentes para o ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e as competências para compreender os temas que é imposto, né, para cada discente. Obrigada. Obrigada, Maria Joaquina. Qual o próximo? Terminar aqui o grupo do ENAD? Não, professora. Não, ainda Terminou, não. Então, vamos lá. Ah, professora, essa daqui ainda é parte minha. Então, vamos Aí, lá. quais são os critérios avaliados no ENAID? De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa Educacional, Anísio Teixeira, o ENAID avalia o desempenho dos estudantes quanto aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos de graduação. Passe. Boa tarde a todas. É Boa possível tarde. reprovar no ENAD? Não. Mesmo se o estudante tirar nota baixa na avaliação, ele não é reprovado. Mas é importante lembrar que quanto melhor a pontuação, melhor o seu diploma no curso e na faculdade irão valer no mercado, visto que com uma pontuação maior, a instituição será bem mais vista no mercado de trabalho. A nota do ENAD é um referencial para que os estudantes possam avaliar a qualidade do curso em que planejam ingressar e, dessa forma, fazerem a sua escolha. Então, é importante que os estudantes eles se saiam bem na prova, né, para que a instituição seja bem vista e fazendo com que outras pessoas, outros estudantes possam estar ingressando ali naquela instituição. Desculpa. Boa tarde, menino. Boa tarde. Sobre as inscrições do ENAD. Quem que faz essa inscrição? Inicialmente, ela cabe à própria instituição cadastrar todos os seus alunos que estão matriculados nos cursos que serão avaliados. Mais tarde, esses estudantes, eles devem entrar no site do ENAD para poder confirmar o cadastro, porque ele vai ter algumas das perguntas pessoais que precisam ser confirmadas pelo próprio estudante. Uhum. Assim como falei, né? Porque também é necessário responder o questionário do estudante, sendo obrigatório para confirmar a participação e assim ser liberado o local da prova. São questões para que o INEP conheça o perfil do estudante daquele curso, como o estado civil, a cor, a nacionalidade, escolaridade dos pais, renda familiar, atuação no mercado de trabalho. E como são essas inscrições? A inscrição ela é simples e ela tem um passo a passo também no próprio site para facilitar a compreensão do estudante. Aí aqui eu trouxe um print da tela. Aí aqui a gente vai no primeiro acesso do estudante. Após isso, vem essa outra tela, que é para preencher e confirmar os dados pessoais, como o CPF, a data de nascimento, o e-mail. E, ao criar esse acesso e preencher as informações solicitadas com dados pessoais, informações sobre o curso, é confirmada a inscrição e, assim, ela é enviada e protocolada. E referente à consulta do local da prova, após todo esse processo, sai um boletim no ENAD, no próprio site, que a partir dali ele vem especificando o horário e qual vai ser o local da prova. E também no próprio site, ele depois
deixa em aberto o gabarito. Você quer saber qual foi o seu desempenho? A consulta do gabarito e resultado no ENAD acontece de forma virtual. E para que isso aconteça, basta acessar o login usando o CPF e a senha que foi criada no primeiro acesso. Além do gabarito, também é ofertada a estrutura da prova como gabarito oficial, que ela tem toda uma estrutura, né? Ela tem qual seria a resposta das perguntas discursivas, assim como o gabarito que a gente está mais familiarizada. No final, eu vou mostrar para vocês um exemplo da prova que teve de 2021. Edjane. Vamos lá? Quem é a próxima que vai falar? É a Edjane, professora. Então, ela não está aí? Ah, tá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Edjane. Estamos esperando a sua participação, Edjane. Pode ficar à vontade. Cássia, travou aí, você já travou aqui para mim. Tu tá vendo qual parte, Edjane, para eu poder saber aqui? Tá na tua parte mesmo, Edjane. Edjane, quem faz o ENAD, apresenta ou não o Oi, TCC? travou aqui para mim. E professora, é porque ela faz pelo celular, e aí ela disse que às vezes o celular dela trava. De manhã ela até me falou isso mesmo. Então, alguém vai apresentar a parte dela. Vamos lá. Edjane, conseguiu aí? Eu vou apresentar aqui a parte dela. Conseguiu, Edjane, ver? Eu demorei a entrar porque estava desse jeito no meu também, travado. Eu vou apresentar a parte da Edjane no final, quando eu terminar a leitura do slide dela, se ela quiser complementar. Tá bom. Vamos lá. Quem faz o ENAD não apresenta TCC? Alguns estudantes acreditam que quem faz o ENAD não apresenta TCC. Estão livres desse trabalho. No entanto, isso é um mito. Assim, independentemente de ter feito ou não a prova, você terá que elaborar seu trabalho de conclusão de curso, caso queira concluir a graduação. Como pedir dispensa do ENAD? De acordo com o Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, é preciso comprovar o motivo de falta mediante documentação conforme as exigências previstas em edital. O estudante pode solicitar a dispensa da prova, mas ainda precisa ter cumprido o requisito de preencher o questionário do estudante, informar o INEP. Entre as situações previstas como justificativas de ausência estão acidente, assalto, casamento, extravio, perda, furto ou roubo de documento de identificação, luto, questões relacionadas à saúde, à maternidade ou paternidade, bem como compromissos profissionais e privação de liberdade. A ausência decorrente de motivos pessoais ou profissionais devem ser registradas pelos estudantes e analisadas pelos respectivos coordenadores de curso.
Já os casos de ausência por compromissos acadêmicos vinculados ao curso avaliado devem ser registrados pelos coordenadores de curso e serão analisados pelo INEP. Vai falar alguma coisa, Edjane? Ela saiu e não voltou mais, não. Gente, só para resumir, então, o TCC ele também é obrigatório na modalidade à distância, então, quem participa da prova precisa sim entregar, até porque é uma das obrigações para se concluir o ensino superior, né? E é muito importante que a gente participe dessa prova e se dedique ao máximo, porque isso conta, né? Querendo ou não, é no nosso currículo, e a instituição, ela tem um certo peso, até mesmo para a questão de sabermos como está a qualidade do ensino nos dias atuais. E também importante para aquelas pessoas que ainda terem a oportunidade de entrar na faculdade. Professora, só dando uma complementaçãozinha também sobre a avaliação do ENAD, ela tem a mesma opção que o Enem, de fazer online, né? E são os mesmos requisitos, que não é a pessoa, muitos se inscrevem achando que faz em casa, e não é, né? A instituição que organiza, eles já te direciona ao local que vai ser realizada essa prova online. Só isso. Tá, essa prova online, na verdade, Nilde, ela está em estudo ainda, não aconteceu ainda nenhuma vez ela online, tá? Pelas leituras que eu fiz. O ENAD, gente, na verdade, ele vai dar uma pontuação para a universidade, não é uma pontuação para o acadêmico, tá? A gente faz o ENAD, na época, o ano que tem ENAD na instituição, o ano que vem vocês vão ver, vai ser a maior correria para trabalhar os acadêmicos que vão fazer o ENAD, que são os acadêmicos que já são determinados, né? Há alguns anos são de umas graduações, e de outros anos, outras graduações. E o ano que vem vai ser da graduação do curso de pedagogia. E não são todas as turmas que fazem. É uma turma específica que faz esse ENAD. Tá? Quem já fez mais da metade do curso que vai fazer a prova do ENAD. Então, se eu não me engano, vai ser o 7º período, que hoje está no 6º, né, que vai fazer o ENAD do próximo ano. Então, vocês estão, assim, já sabendo, já tendo muito mais informações do que a própria turma que vai fazer o ENAD, né? Mas o ano que vem, ou depois a gente já vai começar preparando essa turma que vai fazer essa prova, porque é uma responsabilidade muito grande, porque apesar da nota não ser do aluno que faz a prova, a nota é atribuída à instituição. Ela vai compor o IGC da instituição, que é o índice geral do curso, que depois vai complementando em todas as avaliações da universidade para ter aquela nota final da universidade. E no último ENAD, inclusive, a gente ficou com a pontuação ruim. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar com todos os acadêmicos, né, para que eles sejam preparados para quando for fazer uma prova do ENAD, eles já saberem como se comportar. Inclusive, as avaliações que a gente aplica, é pedido para a gente aplicar da mesma forma que são elaboradas as questões da avaliação do ENAD. Então, às vezes vocês reclamam, mas a questão, a gente gastou não sei quanto tempo para ler e interpretar. Mas o ENAD é assim também. Né? Você vai ter lá um tempo para responder algumas questões, e você vai ver, se você for fazer com atenção, né, as pessoas que vão fazer a prova, se for fazer com atenção, elas ficam lá 4 horas sentadas, lendo e interpretando. E, às vezes, ainda responde as questões de forma errada. E tem que prestar muita atenção, né, para fazer essas questões e para interpretar, porque às vezes a resposta da pergunta está na própria pergunta, mas a gente tem que saber interpretar para dar uma resposta certa. E os textos de escrever também são enormes, né? Tem que escrever, você tem que saber do assunto, né, de uma forma integral para você produzir um texto de forma correta.
porque o avaliador ela vai ver como você, se você fez a introdução, se você realmente sabe e tem conhecimento para escrever aquela questão. Oi, alguém quer falar? Professora, até porque se o aluno for lá, tipo assim, porque ele já vai confiado que, essa prova aí não vai me reprovar em nada, coisa e tal, e tirar nota baixa na prova, isso é ruim não só para a instituição, mas para o aluno também, porque automaticamente a instituição vai ter uma média baixa e vai ficar com a má visão. Exatamente. Vai ser uma instituição que não vai ter credibilidade. Então, quanto melhor for a nota da instituição, melhor será a para visão vocês que estão saindo da universidade, né? Estão saindo da Unitins, no caso. Sim, porque as pessoas já falam do nosso curso, muita gente. Tá cursando o quê? Pedagogia. Meu Deus. Tem gente que já é desse jeito, já questiona. Aí, quanto mais a universidade tira nota baixa, aí mais fica criticado ainda. Uhum. Alguém mais gostaria de falar? Professora. Sim, Edjane. Professora. Pode falar. Desculpa, porque minha internet travou, não tava, eu só queria falar algumas anotações aqui. Pode falar. Em relação à dispensa da prova, lembrando que para pedir a dispensa da prova do ENAD, é necessário ter preenchido o questionário do estudante corretamente, né? Senão você não vai ter direito... Tá entendendo? Tá Não tá entendendo? entendendo? Pode falar. Tá bom. E também os documentos comprobatórios, eles deverão ser digitalizados em formato PDF e inseridos no sistema no momento do registro de solicitação. E se o pedido de dispensa for aceito, o aluno estará regular no curso, ou seja, mesmo não tendo feito a prova, ele vai estar regular, né? Porque ele comprovou corretamente. E também em relação a alguns critérios para o deferimento e dispensa da prova, no caso de acidente, assalto, tem que ter a apresentação do boletim de ocorrência que sejam relacionados ao dia da prova, né? Então, tem que ter ocorrido no dia da prova. E em questões de casamento, também deverá ser apresentada a certidão de casamento com até 9 dias de antecedência ao dia da realização da prova. Isso também vale para a questão de luto, né? Porque também engloba essa questão. Terá que ter a apresentação da certidão de óbito até 9 dias de antecedência da prova. Em relação à saúde, tem que ter a apresentação do atestado médico que justifique a ausência no dia da prova. Ou seja, todas as justificativas, elas deverão ser devidamente comprovadas para poder ter essa dispensa, né? E, assim, isso no caso de dispensa. Se um aluno estiver realizando a prova, ele estiver em sala, ele passar mal, ele não vai ter o direito de sair e voltar novamente para realizar a prova, né? Então, automaticamente, ele vai estar eliminado. E, gente, eu peço desculpa pelo probleminha que teve aqui, viu? E se as meninas quiserem acrescentar mais alguma coisa, fique à vontade. Ótimo, Edjane. É isso mesmo, gente. É uma burocracia enorme quando a pessoa que está inscrita para fazer o ENAD não vai fazer. Tá? Primeiro, porque tem que anexar todos os documentos. Não é só eu tive uma dorzinha de barriga e não fui fazer a prova. Você tem que ter o atestado que você teve essa dor de barriga e que você foi incapacitado de fazer essa prova. Tá? Qualquer situação, como a Edjane falou, se é casamento, se é morte, tudo tem que ter o documento oficial assinado. E esse documento tem que ser anexado no sistema e você não fica sabendo na hora se você foi dispensado. Aí tem uma equipe técnica no MEC que vai fazer essa análise, se o seu documento vai ser válido ou não. Se for deferido, tudo bem, você vai formar normal. Se não, se o documento for indeferido, enquanto não tiver novamente o ENAD e você não fizer aquela prova, você não recebe o seu diploma. Tá? O acadêmico que tem que fazer a prova do ENAD não faz e não justifique que o seu documento não é deferido, ele não recebe o diploma, ok? E lembrando que as pessoas têm que estudar para fazer essa prova do ENAD para tirar uma nota que é para a nota não é do aluno, a nota é para a instituição. E responder também esse questionário socioeconômico. A maioria das pessoas tem medo, então vai lá na hora de preencher o questionário socioeconômico e começa a falar mal da instituição.
Gente, não é, na hora de avaliações, não é o momento de falar mal da instituição. Se o acadêmico tem alguma coisa para reclamar da instituição, ele tem que procurar a coordenação, procurar a direção, procurar professor, procurar o reitor, se for o caso, para falar o que precisa ser ajustado. Na hora de avaliação, por exemplo, na hora de ENAD, na hora de conselho na instituição, não é hora de falar mal. Porque se você fala mal, você vai contribuir para que a instituição tenha uma nota ruim. Então, qual que é o seu papel de estudante? Né? Além de estudar, além de aprender, além de contribuir com a sociedade. Contribuir para a melhoria da universidade. E a hora de contribuir para a melhoria da universidade não é a hora de avaliações externas, né? É hora da gente tratar desses assuntos internamente. Né? Procura a coordenação se tem alguma coisa que você não gosta. Não é no questionário socioeconômico que tem que preencher, que não tem as coisas na universidade. Tá ok? Alguém mais gostaria de contribuir? Então vamos. Alguém falou que vai ser o primeiro agora? Se não Agora é o nosso grupo, professora. Então vamos lá, podem projetar. Vocês conseguem projetar aí, né? Eu mandei o slide. Para mim? Foi. Tá, ok. Então vou projetar aqui o grupo do Enem. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu vou ter que me ausentar, viu, devido ao meu trabalho. Você é a... Edjane. Edjane, ok. Edjane, você já apresentou. Gente, obrigada e boa sorte a todos, viu? Boa tarde. Até a prova, Edjane. Tchau. Até, tchau. Eu vou colocar na tela cheia, professora. Tá, eu vou colocar na tela cheia. E vocês já podem começar, tá bom? Boa tarde. Nosso grupo vai apresentar sobre o Enem, composto por mim, Érica, Maria Lidiane e Ilha. Pode passar. O que é o Enem? Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio tem o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Pode passar. O Enem é utilizado como critério de seleção para os estudantes que pretendem concorrer a uma bolsa no programa Universidade para Todos, ProUni. Além disso, cerca de 500 universidades já usam o resultado do exame como critério de seleção para o ingresso no ensino superior, seja complementando ou substituindo o vestibular. O Enem também é uma chave para aqueles que desejam estudar no exterior. Algumas universidades públicas de Portugal, como a Universidade de Coimbra, por exemplo, aceitam a nota do Enem como critério para alguns cursos. Todas as universidades públicas e institutos federais do Brasil utilizam a nota do Enem como critério para selecionar os alunos que irão ocupar as vagas disponíveis em todos os cursos. Então, resumindo, o Enem, né, é o Exame Nacional do Ensino Médio, que tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes ao fim da escolaridade básica. Podem participar tanto os alunos que estão concluindo ou que já concluíram o ensino médio. O Enem também é bastante utilizado para quem pretende concorrer, né, a uma bolsa no ProUni, e também é uma chave para aqueles que desejam ou optam por estudar no exterior. E somente em 2004 passou a ser usado como critério para ingressar nas instituições de ensino superior. As notas do exame podem ser usadas em 3 programas do Ministério da Educação, né, que são o SISU, o ProUni e o FIES. Vale ressaltar também que o Enem não é um vestibular.
O exame mede o conhecimento de estudantes em relação aos conteúdos ministrados no ensino médio, assim como os processos seletivos realizados pelas universidades fazem, né? No entanto, diferentemente de um vestibular, no qual o aluno é aprovado no Enem, o inscrito apenas recebe as notas, podendo usá-las em alguma seleção. Agora a Lidiane. Boa tarde a todos. Como acontece a prova do Enem? Atualmente, as provas do Enem são realizadas em 2 domingos consecutivos, com 2 aplicações diferentes, uma para a modalidade impressa e outra para a versão digital. No primeiro dia, os estudantes têm de responder questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas, suas tecnologias e fazer a redação, tonalizando 5 horas e 30 minutos. Pode passar. Já no segundo dia, é a vez dos candidatos testarem seus conhecimentos em conteúdos ligados às ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias. Nessa etapa, o tempo para a realização das provas é menor, é de 5 horas. Pode passar. A finalidade do Enem. Além de ajudar o governo a traçar um parâmetro de comparação sobre a qualidade do ensino médio brasileiro, o resultado obtido no Enem também pode ser utilizado para que o concursando possa ingressar no ambiente universitário através de várias possibilidades. Pode passar, professor. Tá. Aí é só mesmo para frisar, né, sobre o formato da prova digital, online, né? Que não acontece em casa, igual as meninas já tinham falado lá sobre PISA, não acontece em casa, né? E sim no lugar onde é definido pela instituição que vai ocorrer a prova. Então, é lá que eles vão utilizar realmente o computador, mas será nesse local. Só isso, professora. Alguém vai falar sobre esse assunto aqui? Boa Sim. tarde. Professora, a senhora pode voltar aquele último slide? Que era minha parte. Obrigada. Etapas do Enem. No total, o Exame Nacional do Ensino Médio é dividido em 4 provas objetivas, com 45 questões de múltiplas escolhas e uma redação. Pode passar. As provas são classificadas em áreas de conhecimentos e componentes curriculares, que é ciências humanas e suas tecnologias, são interdisciplinares, que é entre história, geografia, sociologia e filosofia, ciência da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, código e suas tecnologias e redação, e educação física, artes e tecnologias de informação. Pode passar, professora. Na redação, ela é uma das partes mais principais, né, da prova. Ela deve ter no mínimo 7 linhas e no máximo 30 linhas, né? E a estrutura da redação, ela é dissertativa argumentativa. A prova, ela deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão, a redação. E o objetivo principal é não fugir do tema e mostrar uma argumentação racional. E é bem conta falar sobre os corretores do Enem, né, que eles analisam a redação, e dentro disso eles trabalham com um conjunto que eles analisam dentro de 5 competências, que são o domínio da norma culta, que é a gramática, a pontuação, a ortografia e concordância. Também tem a compreensão do tema e conhecimento sobre o gênero, que é a capacidade que você manuseia o tema, né, o texto. E a seleção e organização das informações, que é onde ele avalia a clareza, a objetividade, e onde será um texto
estratégico, né, que eles vão analisar. Também tem a coesão e progressão de ideias, que é essa competência, ela se preocupa em avaliar se você faz os usos dos recursos coesivos, que é a parte referencial, quanto sequencial, que são as questões dos parágrafos, né? E a criação de uma ideia de intervenção para a questão, o problema, né, respeitando os direitos humanos, onde o Enem ele avalia se o estudante ele é um leitor crítico e se ele possui consciência como cidadão e se ele sabe elaborar uma proposta de intervenção capaz de reverter o problema em questão, que é na redação. E também querendo ressaltar aqui que as meninas não comentaram sobre a questão das mudanças do Enem, né? Que ele vai se adequar agora com o novo ensino médio, e creio que a partir de 2024, né, vai, assim, que 2022 foi comentado muito que foi bem difícil, e agora vai abrir novas normas, né, que são as formas de organização das provas, na qual ela passará a ser feita em 2 etapas, e que vai ser mais geral como a todos os alunos, que uma vai ser mais específica, e a outra vai ser bem definida, com base no curso, né, onde você poderá escolher. E outra novidade é que pelo menos 25% da pontuação ela vai ser destinada às questões discursivas. Ou seja, além da redação, você vai ter que escrever as respostas por intenso ou então resolver alguns problemas matemáticos. E outra mudança também é a questão de quem fez cursos técnicos durante o ensino médio, que segundo o Ministério da Educação, a nota do Enem vai ser aumentada e o curso técnico ele vai ter uma relação, né? Você vai aumentar a sua nota de acordo com o curso que você terá escolhido na hora da prova. E é isso, professora. Ok. Eu quero só comentar umas coisinhas que é sobre a questão do Enem, no caso, né, da prova. Que a maior nota é na redação, né? Então, assim, se o estudante zerar a redação, ou seja, esses estudantes que querem ingressar na faculdade já são excluídos, né? Ano passado não, foi 2021, eu tirei nota boa na prova, mas zerei a redação, não fazia a mínima ideia, então eu fiquei muito frustrada e não consegui ingressar. E aí, um ano depois, eu fiz e consegui uma boa nota na redação, tipo assim, consegui assim, né? Também não consegui ingressar, eu tirei 600 e pouco, assim, ao todo, né? Mas a redação fui bem. Só que, assim, faculdade para eu me ingressar aqui mesmo não tinha por perto e eu não queria ir embora daqui. Aí deixei e preferi prestar o vestibular para a Unitins, tá? Mas é isso aí mesmo, é só essa questãozinha aí. Obrigada. Olha que coisa boa, Marilidiane. Então, o Enem ele veio para ajudar também, né? As pessoas que às vezes não fazem o vestibular, mas de alguma forma elas conseguem ingressar em alguma das universidades com a nota do Enem. Não são todas as universidades que oferecem vagas pelo Enem, mas tem muito aluno que faz cursos que precisa de uma nota de corte enorme e eles conseguem, né? Tem aluno que tira quase a nota total numa redação. São os alunos que estudam bastante, né? E realmente constrói uma redação com embasamento e com conhecimento, e de acordo com o tema que foi solicitado. Nós vamos agora para o último grupo. É o IDEB. O IDEB. Vocês projetam aí? Não, professora, a senhora projeta eu... aí. Tá, ok. Então, vamos lá. Só um minutinho. Pronto, já está aí projetado o grupo do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Podem começar, meninas.
Professora, só um minuto, a Sâmia. Hello. Ok. Boa tarde. Olá, A boa gente vai tarde. falar sobre o IDEB. Pode passar, professor. Primeiramente, o que é IDEB? Que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É o indicador utilizado para medir a qualidade do aprendizado nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil, criado pelo Ministério de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP. Em uma escala de 0 a 10, quanto maior for o desempenho dos estudantes e o número de alunos aprovados, maior será o IDEB da escola. Qual é a importância do IDEB? Ele permite monitorar a qualidade da educação no Brasil e traçar metas para melhoria. É com base nessas informações, né, de cada escola, dos resultados, que eles vão saber onde que deve trabalhar para melhorar, né, na educação. E estabelecer metas para a educação, reduzir a desigualdade, oferecendo um diagnóstico individual que considera as características próprias de cada cidade, região e comunidade escolar. Como é calculada a nota do IDEB? O IDEB ele é calculado a partir de dois componentes, que é a taxa de rendimento escolar, que é a aprovação, ou seja, o índice de aprovação daquela instituição, e as medidas de desempenho nos exames aplicados pelo INEP, que no caso é a prova do SAEB. O objetivo principal é alcançar 6 pontos. Então, o IDEB ele coloca isso como um objetivo para todas as instituições, alcançar no mínimo 6 pontos. As metas estabelecidas pelo IDEB são diferentes para cada escola e rede de ensino. O aprendizado é definido por meio da medida dos alunos na prova Brasil, que no caso é a prova SAEB. Alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio, eles compõem a amostra utilizada no cálculo do IDEB. A aprovação é medida através dos dados do censo escolar, que são o que a gente utiliza para calcular a nota do IDEB, e os dados são processados pelo INEP, que divulga o IDEB a cada 2 anos. Pode passar, professora. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de como é calculada a nota do IDEB. Eu trouxe 3 escolas, exemplo. Tem a escola A, a escola B e a escola C. Todas essas escolas, elas tiraram, por exemplo, nota 6 no SAEB, né? Mas isso não quer dizer que a nota do IDEB ela vai ser igual para todas as instituições. Por quê? A taxa de aprovação média, cada instituição tirou um índice diferente. Aqui na escola A, por exemplo, tirou 6 no SAEB, mas ficou com 90% na aprovação média. E na escola B, tirou 6 também, só que ficou com 80%. Na escola C, tirou 6, só que a taxa de aprovação foi 60%. E como que eu calculo essa nota? Eu pego a nota do SAEB, exemplo aqui, 6, tirou 6, e multiplico pela taxa de aprovação média, que é 0,9. Se vocês calcular 6 vezes 0,9, vai dar 5,4, que é referente à nota do SAEB. Pode passar, professora. Aqui, gente, foi a melhor imagem que eu consegui trazer. Eu trouxe aqui o IDEB do Tocantins e eu trouxe por município. Foi de 2021, da rede pública dos anos iniciais. Aí eu trouxe aqui só para a gente observar qual foi as notas desses municípios. Exemplo aqui, primeiro é Araguatins, ele ficou com 5,8 no aprendizado e o fluxo de 0,97, que deu um IDEB de 5. E deixa eu ver outro aqui, Augustinópolis, por exemplo, o aprendizado foi de 5,0,5, vezes 1, que deu IDEB de 5, e o Axixá do Tocantins, por exemplo, que teve o aprendizado de 4,46 vezes 0,97, que deu um IDEB de 4,3. Então, se vocês pegarem a taxa, o aprendizado vezes o fluxo, vai dar a nota do IDEB. Pode passar, professora. A nota do IDEB, ela pode comparar a nota IDEB em nível nacional, estadual, municipal e por escolas. E as projeções da nota do IDEB são diferenciadas para cada rede e escola. Pode passar, professora. Boa tarde, Natália aqui, viu, professora?
Oi, Vou estar Natália. falando um pouquinho sobre quais são as metas do IDEB. Na criação do IDEB foram calculadas metas de melhoria da educação. Se o país tem mais estudantes com boas notas e mais aprovação na escola, então isso, né, é um sinal que houve uma melhoria no aprendizado e também no sistema educacional. E o Ministério da Educação, MEC, ele tem metas para cada uma das escolas e também para os municípios, estados e para a federação. Então, no caso, nesse caso, as metas para cada escola e rede de ensino, elas são diferentes. Vai depender também do nível em que a instituição ela está inserida. Vou citar aqui um exemplo para ficar mais claro. Aqui em Araguatinhos, um exemplo, a escola Oswaldo Franco. Lá ela tem uma meta específica, que vai de acordo com a necessidade que a escola tem. E já a ETI existe outra meta, então são metas diferentes. Pode passar, professora. E o Brasil, ele tem uma meta, que é conquistar aí os 6 pontos, porque a nota do IDEB, ela vai de 0 a 10. E a média é 6 pontos. Então, o Brasil, ele tem essa meta de chegar aí aos 6 pontos, que é a média. Eu trouxe aqui um gráfico para mostrar a evolução do IDEB em alguns anos. Em 2005, vocês podem ver que aí foi a pontuação de 3 pontos. 2007, 3,1. Em 2009, 3,2. Em 2011, 3,3. E já em 2003, houve uma pequena melhoria, né? Subiu mais um pouquinho, que foi 3,6 em 2015. 3,9 em 2017, 3,4 em 2019, 3,4, 3,6. E em 2021 foi 4,9. É importante também lembrar, né, que em 2021 foi um ano que a gente estava em pandemia e que não foi nada fácil, né, principalmente nesse período. E também a gente sabe que gerou um grande atraso, principalmente no ensino. Mas, como vocês podem ver, por mais que 2021 foi um ano pandêmico, a gente teve uma grande melhoria. Em 2019 foi 4,6 e 2021 foi 4,9. Não foi assim, vamos dizer, uma melhoria grande, mas houve aí um avanço, sim, médio um pouco. Pode passar. Significativo, né? Isso. Boa tarde, meninas. Como as meninas já falaram, o que é o IDEB, qual a sua importância e como é calculada a nota, eu vou falar um pouquinho o que a escola deve fazer com o resultado do IDEB em mãos. Primeiramente, quando vai receber o resultado do IDEB, é um momento muito tenso para muitas escolas, né? Pois há um medo de ver uma nota mais baixa do que o esperado, mas também há uma ansiedade para saber como que foi o resultado. Então, aqui tem algumas dicas para as escolas. Primeiramente, analisar os resultados friamente com a ajuda da equipe escolar. Então, é importante que toda a escola participe desse momento, pois é onde precisa ter calma e muita atenção, pois a partir daí surgem as decisões para ser tomadas para melhorar o resultado. A segunda é anotar tudo que precisa para ser melhorado para as próximas avaliações. Anota tudo, pois a partir desses tópicos é uma forma de ver onde realmente precisa ter um foco maior. O próximo é crie planos de ações mensuráveis, realistas para cada tópico anotado. Então, o objetivo disso é garantir que todas as pessoas envolvidas na instituição possam acompanhar e trabalhar junto, buscando alcançar metas e objetivos traçados. O próximo é reveja o que foi pensado e analise o que é prioridade no momento. Então, é importante que a escola veja qual é a prioridade no momento, onde é que precisa ter um foco maior. Pode passar, professora. Peça ajuda para toda a comunidade escolar, desde os pais até os alunos. Então, é importante que os pais ajudem, motivem seus filhos a estudar, a ter o hábito de ler, porque essa avaliação ela precisa um pouquinho de interpretação, né? Estimular hábitos de ler dos estudantes. É importante que a escola faça gicanas, que os alunos possam fazer leituras, ter um cantinho da leitura para estimular a leitura deles. E não deixe se abalar por uma nota baixa. É importante que a escola não se abale
por uma nota baixa. Ela tem que pensar positivo. Esse ano a gente tirou nota baixa, ano que vem a gente vai recuperar. Então, a gente finaliza o nosso trabalho hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar perguntando. E vale ressaltar também que aqui de Araguatins, se eu não me engano, a escola com a maior nota é o Aldinar. Pois No é, caso, mas é a aí... IDI agora. Nível Brasil, se eu não me engano, eu olhei uma pesquisa, acho que é o Ceará, né, que tem as maiores notas. Aí é o que eu falei para vocês na primeira apresentação, né? Principalmente quando a gente fala de ENAD e IDEB, né? Porque não é todo ano que é feito essa prova. Então, a gente tem que preparar os alunos o tempo todo, né? Vocês sugeriram aí cantinho da leitura. Tem que ter cantinho da leitura todo ano, o tempo todo, em todas as turmas, né? Tem que estar motivando a comunidade a estar participando o tempo todo dessa interação. Agora, sim, no mês da prova, fazer uma ação aí, mas é uma ação para ver para falar da responsabilidade que cada aluno tem sobre isso, né? Igual, por exemplo, do ENAD. Não adianta eu nunca falar sobre ENAD na universidade, no mês do ENAD, eu ir lá e querer fazer com que o aluno fale bem da instituição, tenha nota boa na prova do ENAD. Tem que estar trabalhando o tempo todo, né? Mesmo que a turma não vai fazer a prova do ENAD, tem que estudar como se fosse fazer, porque é estudando que se vai aprender, é estudando que vai ter qualidade. Então, o ENAD, eu até penso que teria que ser feito de forma que nem avisasse, fazer para todas as turmas, né? Que aí vai medir o conhecimento de todo mundo. Né, vamos ver tudo. Aí tem universidade que fica treinando o aluno a fazer prova do ENAD na última semana do ENAD. Não vai dar certo nunca. Né? Só vai dar certo IDEB, ENAD, essas avaliações institucionais que são feitas anualmente, ou a maioria de 2 em 2 anos, né? Às vezes até de 3 em 3 anos, é fazer um treinamento consecutivo. Né, o tempo todo tem que estar estudando. Agora, o Enem não, o Enem é responsabilidade de cada um. Aí a pessoa sabe, se eu não estudei, se eu não sei, eu nem preciso me inscrever para fazer prova, né? Que eu vou gastar 2 domingos da minha vida para tirar a nota ruim e não vai me servir de nada. Então, o Enem, você tem que estudar constantemente, no seu tempo de escola mesmo. Né? Porque tudo que você estudou lá, até você concluir o ensino médio, vai ter questões que você vai precisar do seu conhecimento para responder e tirar uma nota boa. Você vai precisar de ter lido o tempo todo e saber interpretar para você conseguir fazer uma boa redação, né? Ter uma boa nota. Porque senão não adianta nem me inscrever para fazer prova. Ok, meninas, muito bem. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Não, senhora, tudo certo. Não. Eu acho que deu para aprender um pouco, né, nessas aulas aí sobre avaliação institucional. Nós só temos mais uma aula antes da prova, e depois já é a prova presencial. Se alguém lembrar de alguma coisa e quiser falar depois, pode falar no grupo. A gente tem um grupo de conversas constantes, né, que fica aberto o tempo todo. Às vezes eu não respondo na hora, mas assim que possível eu respondo, quando me perguntam alguma coisa também. Lembrando a vocês, essa aula aqui eu não vou colocar atividade para fazer, tá? Porque eu acredito que vocês já vieram aí de uma semana fazendo atividade para apresentação, então eu vou deixar vocês livres essa semana, tá bom? Nossa, peraí que eu vou fazer um print das palminhas. E aí vou deixar sem atividade, tá? Hoje. E na próxima aula a gente faz mais um fórum avaliativo, tá? Para a gente fechar a nossa disciplina em EAD. Eu vou pedir para que vocês abram as câmeras para a gente fazer uma foto. Obrigada, Reni, viu que sou top? Obrigada, vocês que são maravilhosos. Professora, a minha não abre não, a minha câmera. Oi, não entendi. A minha câmera não abre, eu estou no computador e tá com fone de Essa Sam é bonita, tá deitada na rede. Isso. Abre aí. Quem puder, abre aí que a gente vai fazer uma foto. E no dia 17, para quem a gente não conhece ainda presencialmente, a gente vai ficar conhecendo, tá bom? Vamos lá, sorriso! Bem bonito, Maria José, sorriso. Pronto. Fiz um print para mandar no grupo. Vejam lá se ficou bonito. Peraí, veja no grupo. Não apareceu, mas nós estava sorrindo aqui também. Peraí, deixa eu fazer. Tu não tinha prestado, não é para postar, não. Vamos lá, 1, 2 e...
Já. Pronto, vou mandar no grupo. Gente, foi muito bom estar com vocês. Todo mundo apresentou o trabalho ou ficou alguém sem apresentar? Todas Acredito que apresentaram todas. Nos grupos. Tchau, professora. Boa tarde. Pode sair, né? Pode sair. Eu vou tirar aqui a gravação. Muito obrigada. Boa tarde a todas. Tchau, professora. Boa tarde. Boa Tchau, tarde, boa professor. tarde. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, viu?